Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E hoje é dia 20 de junho de 2012. A reunião ao vivo, portanto. Abrindo a nossa reunião, conectemo-nos com as energias superiores. Sintonizemos com o amor universal. Sintamos sobre todos nós um fluxo de luz, uma energia branca que se difunde, se refrata, se subdivide em muitas cores. O azul da paz, o verde da higiene energética, o dourado da vitalização, o rosa do carinho, da afetividade, o violeta da espiritualização, enfim, várias cores, várias luzes, várias energias que expressam as radiações que provêm dos planos superiores, dos amigos nossos que interagem conosco. E assim, unidos em pensamento, em coração, abrimos mais uma reunião do ICEF. Boa noite a todos. Bem, hoje estamos aqui com mais um convidado que já esteve conosco outras vezes, o nosso amigo Paulo Gustavo Tavares, de Taubaté, São Paulo, que hoje vai conversar conosco sobre a doutrina espírita, o espiritismo e as filosofias orientais. Eu lembro que a reunião é dialogada, questões deverão vir pela internet relacionadas a esse assunto hoje, dos presentes também, quando quiserem levantar questões, aspectos ligados às filosofias orientais, os paralelos com o espiritismo, né? Isso inclui yoga, etc. Mas, antes de iniciar com uma primeira questão que já temos ali, eu quero saber se o Paulo quer fazer uma breve introdução, saudação, mas breve mesmo. Então, logo em seguida, nós passamos a primeira questão. Paulo, fica à vontade. Meu recado é rápido, eu só quero saudar todo mundo com um abraço fraterno e pela oportunidade, no meu agradecimento. Espero que todos aqui recebam algo de útil em cima do conhecimento e das informações que vamos trazer para a nossa reflexão espiritual interior. Ok? Muito obrigado. Ótimo. Muito bem, então nós temos aqui o primeiro questionamento que já foi entregue ali para a Helena. Há uma pergunta inicial aí. Vamos lá. Vamos lá. Existe alguma relação entre a revelação espírita e as filosofias espiritualistas nascidas nas terras do Oriente? Existe muita relação entre o espiritismo, a revelação espiritual, surgida no século XIX, e as demais filosofias nascidas nas terras do Oriente. Essa relação ela é muito estreita, apesar de que nem todos os seres humanos são capazes de perceber a ligação íntima entre essas várias doutrinas e filosofias, posto que nos falta, enquanto humanidade, um senso de reflexão mais profunda em torno desses assuntos. A nossa tendência humana é nos apegarmos muito fortemente a tudo aquilo que nós julgamos como a verdade. Geralmente o espírita ele toma o espiritismo como a verdade absoluta, principalmente quando se entende que a revelação espiritual, o espiritismo, é a terceira revelação, ou seja, a última revelação divina trazida à Terra. Já as filosofias orientais são filosofias ou doutrinas existentes, na maior parte delas, há milênios, há vários milhares de anos. Porém, na essência, todas elas, junto ao Espiritismo, trazem no seu bojo conhecimentos muito semelhantes, muito compatíveis, principalmente no que tange à lei da reencarnação, a lei da ação e reação, chamada no Oriente de karma,
a existência de um Deus ou de uma inteligência suprema e a nossa evolução constante. Na essência, é o que posso dizer a respeito. Bem, sobre essa questão, e que o Paulo colocou muito bem, que nós concordamos plenamente, alguém de vocês gostaria de levantar algum aspecto, algum ângulo sobre o que foi comentado? Porque, embora seja bem sintético na questão, tem vários aspectos que ele mencionou, né? Vários ângulos ali, né? Vários princípios básicos, né? Então, vamos aguardar alguns instantes se alguém quer levantar algum questionamento sobre isso. Microfone lá para o nosso colega. Boa noite, doutor Paulo. Existe um conceito creio que seja entre os tibetanos, até mesmo o povo hindu, sobre reencarnação em corpos animais. A gente vê que existe uma parte da população que acredita no que Kardec colocou sobre metempsicose, né? Seria esse termo, reencarnação em corpos animais. Que não existe, que o Kardec enfatizou que não existe. Exatamente, né? Você que sabe isso, mas alguém pode estar interpretando que Kardec afirmou. Exatamente, colocando que isso é uma coisa que não ocorre, né? Isso. Então, desse ponto de vista, né, eu li uma explicação onde que seria um não entendimento da parte reencarnatória dessa população, né? A população mais esclarecida espiritualmente, sim, sabe como se processa o processo reencarnatório. Gostaria de saber se é exatamente esse o raciocínio. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu só queria, como esse assunto é muito interessante, Amor, não existe, claro, no sentido de retroagir, né, do ser humano reencarnar em animais. É porque quando a gente colocou que não existe, alguém pensa, então ouvi falar no ICEF, foi até o doutor Ricardo que falou que não existe reencarnação em animais. Animais reencarnam, sim, mas não, seres humanos não reencarnam em animais. Só para deixar bem claro para quem está entrando na internet agora, acessou, né? Então porque tem que ter esse cuidado aqui, né? Então tudo bem, vamos lá. Nós, enquanto humanidade, estamos muito aquém da percepção de todos os fatores referentes à reencarnação. Aliás, a verdade está sempre um passo além da nossa compreensão em todos os fatores. Isso é um fato inegável. Muitos se perdem nas colocações referentes à verdade, posto que se julgam possuidores da verdade absoluta ou do conhecimento maior. Mas o oceano não cabe num copo d'água. O que nós estamos aprendendo referente ao Espiritismo, e não somente à reencarnação, mas referente a todo o processo evolutivo, a existência de Deus, os planos extrafísicos, e também vamos falar dos planos intrafísicos, no sentido de uma realidade interior do ser humano, ainda é muito complicado de se perceber na sua totalidade. Os orientais, antigamente, levantaram a ideia da metempsicose como algo real. Mas nós não podemos julgar o passado pelo nosso entendimento presente, posto que muito do que aconteceu no passado há muito tempo não acontece para nós nos tempos atuais, okay? Em termos de ocorrências e fenômenos, etc. No que tange à retrogradação espiritual, este fato, segundo os espíritos, é um consenso que não ocorre. Um espírito, quando atingiu um patamar evolutivo, ele não retroage no seu desenvolvimento ao ponto de precisar nascer em seres cuja evolução está no estágio anterior. O ser humano, pelo menos até onde o ser humano comum conhece sobre o planeta Terra e a vida aqui existente, é o auge da evolução espiritual. Então alguém, uma alma evolutiva, que atingiu a condição humana, que já há muitas vidas encarna na espécie Homo sapiens, que é a espécie humana, espécie biológica pensante do nosso mundo, ela, por mais que venha a cometer faltas ou adquirir o que nós chamamos de karmas, ou seja, consequências
negativas ou educativas a partir de ações infelizes, ela nunca chegará à necessidade de nascer como um animal, como um cachorro, como um boi, como um gato ou como um inseto. Até hoje, em algumas regiões do Oriente, acredita-se que sim, que isso é possível. No entanto, segundo informam os espíritos, na revelação espiritual ocorrida no século XIX, e isso eles afirmam até hoje em dia, basta ver muitas das comunicações recebidas por médiuns diversos no Brasil e no mundo, essa retrogradação não ocorre. Mas é importante nós nunca, jamais, julgarmos os conhecimentos do passado só com base no que nós entendemos hoje, posto que muitos mistérios ainda estão para ser desvelados referente às tradições e aos conhecimentos que foram semeados no passado, principalmente nas terras do Oriente. Ok. Quando houver pergunta da internet, vocês avisam, né? Certo. Bom, Lena, pode ler mais uma segunda questão aí enviada aí? Hoje, percebe-se, desde a metade do século XX, aproximadamente, que a cultura espiritual oriental adentrou o Ocidente e tem ganhado terreno rapidamente na sociedade. Você saberia dizer o motivo disso acontecer? Muito bem. O motivo dessa, entre aspas, infiltração da cultura oriental nas terras do Ocidente se deve ao fato de planos ou de estratégias ou projetos desenvolvidos na espiritualidade superior no que tange a necessidade do ser humano, ou da nossa espécie, evoluir mais rapidamente. Isso não é só no campo espiritual, isso é no campo da matéria também, das tecnologias e ciências que nós entendemos hoje em dia. Se vocês prestarem bem atenção, Oriente e Ocidente, quando comparados a um desenvolvimento, ou melhor, a atividade ou a estrutura anatômica do nosso cérebro, representariam a mesma coisa que o hemisfério esquerdo e direito do mesmo. Posto que o nosso hemisfério esquerdo, ele responde por alguns tipos de atividades que são diferentes das atividades do hemisfério direito. Porém, ambos são complementares para uma vida mais plena, mais desenvolvida, por uma inteligência com uma possibilidade de expressão maior. Quando a gente fala do planeta, entendendo o planeta como uma grande mente ou um grande cérebro, uma linguagem figurada, Oriente e Ocidente seriam esses dois hemisférios da mente planetária, da humanidade. Posto que o Oriente representa o lado direito do cérebro planetário e o Ocidente, o lado esquerdo do cérebro planetário, né, da mente da coletividade humana. Por quê? Porque nós, no Ocidente, e todos os nossos antepassados, até certo ponto da história da evolução do povo ocidental, sempre esteve ocupado com a busca do entendimento do mundo material. E a partir do mundo material, pressupõe-se algo imaterial. Já os nossos irmãos orientais, eles estiveram sempre preocupados e ocupados em compreender e investigar a natureza do mundo imaterial, invisível, e eu diria interior, da alma, dos valores transcendentais, para dali entender a natureza do mundo material. O que isso significa, referente à pergunta feita? Os mentores espirituais, ou melhor, os dirigentes da evolução do nosso mundo, capitaneados, vamos dizer assim, pelo Mestre Jesus, como um governador geral, se ocuparam no desenvolvimento de um projeto em promover a união desses dois hemisférios do planeta, ou da humanidade, o oriental e o ocidental. O Ocidente tem muito a contribuir com as tradições do Oriente, e também o Oriente tem muito a contribuir com as tradições e conhecimentos desenvolvidos aqui no Ocidente. Esse projeto, ele foi posto em prática
já no século XX, ou melhor, eu diria que desde aproximadamente a época da codificação espírita, algumas 2 décadas depois, especificamente, com o nascimento de uma alma muito experimentada nas lides da espiritualidade, que foi o espírito que nós conhecemos como Helena Blavatsky, esse projeto vem sendo desenvolvido. E Helena Blavatsky, ela desenvolveu um movimento que nós hoje chamamos de teosofia, um movimento teosófico, que se propôs a trazer para o Ocidente conhecimentos referentes à cultura oriental, ou seja, uma espiritualidade de uma forma generalizada, abrangendo várias culturas do Oriente, como a tibetana, a hindu, por exemplo, e budista, né, tibetana ou não, para amplificar o entendimento humano sobre a vida e sobre sua evolução. Após a teosofia surgir, outros grandes espíritos se empenharam para trazer para o Ocidente muito dessa influência, desse conhecimento, dos paradigmas lá vigentes e dessa tendência oriental à busca do mundo interior, da alma, para podermos viver de uma forma harmoniosa com o mundo material, também diferentemente dos ocidentais, de nós, um tipo de conhecimento, de cultura e de ciência que nós desenvolvemos nesse lado do planeta. Então, a pergunta feita ela é muito pertinente, por quê? Porque nós estamos vivendo um período em que isso está se dando. Algumas gerações atrás, 2, 3 gerações atrás, isso começou, mas estamos vivendo quase que um ápice dessa influência da cultura oriental no Ocidente. Exemplo disso é a propagação rápida que foi feita em relação às práticas yógicas, do yoga, por exemplo. Exemplo disso foi também a propagação rapidamente de várias tradições e linhas budistas no Ocidente. E entre vários outros exemplos que poderiam explicar bem essa situação. Mas, no geral, para a gente não precisar se prolongar muito nesse assunto, essa influência da cultura oriental está se dando por um projeto desenvolvido na espiritualidade e que nós estamos agora sendo convidados a participar desse projeto e contribuir para que o ser humano se desenvolva como um todo, unindo essas 2 polaridades ou potencialidades do conhecimento, a espiritual e a material, a intuitiva e a racional, e assim por diante. É o que eu posso dizer no momento. Ok. Bom, sobre essa resposta, dentro dessa questão, alguém gostaria de levantar algo? Ou mesmo, não precisando ser exatamente dentro dessa questão, mas relacionado ao assunto, né? Filosofias orientais e comparativamente a doutrina espírita. Se alguém... Pois não, fique à vontade, Dr. Walter. Valmor, desculpe. Dentro dessa parte de comparação, né? Já que é o nosso assunto pertinente. Em uma palestra que eu tive, né, em outra casa espírita, o palestrante até perguntou sobre o luto, né? Que o luto, pelo que ele colocou, seria bem diferente aqui, né? Ou no Ocidente aqui nós temos, pela nossa cultura, que temos o velório, todo mundo chora, né, no falecimento de uma pessoa e durante o nascimento faz a festa. Claro, pô, nasceu, que bom, bem-vindo. E o que foi colocado aqui, muitos na parte oriental, seria o inverso. O inverso por quê? No desencarne existiria exatamente a parte que seria, entre aspas, a festa. Por quê? Porque retornou ao verdadeiro plano, ao plano espiritual. Eles têm muito desse entendimento. E quando existe o nascimento da criança, que teoricamente seria o luto. Porque, olha, ele está vindo, né, como lá eles usam muito, né, a expressão do karma, ação e reação, ou seja, veio para cumprir o karma. Então, eles utilizariam mais, né, a festa, no sentido, né, do nascimento no desencarne, que seria o nascimento de volta à verdadeira pátria espiritual. Gostaria de saber se a visão do senhor é mais ou menos por aí, se o palestrante estava correto nessas colocações.
Eu concordo com essa visão, mesmo porque é real, isso acontece mesmo em algumas regiões orientais. Mas isso se deve ao fato de que o oriental, aqueles que ainda conseguem manter uma tradição de um entendimento profundo sobre a vida humana, sobre o nascimento, sobre a morte, a evolução, compreendem que quando nós nascemos aqui, ou seja, quando nossas almas ou nós, enquanto espíritos, nascemos no mundo material, nós deixamos para trás a nossa realidade eterna, que é a realidade espiritual, que nós chamaríamos no espiritismo de a pátria verdadeira, certo? Isso para o espírito é realmente um fator de temor, muito mais do que nós podemos entender como o fenômeno da morte. Nós morremos de medo de morrer, certo? Já em alguns lugares não, as pessoas morrem de medo de nascer. Na verdade, isso acontece com todo mundo, eu acredito. Quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa preocupação maior é nascer. Não uma preocupação assim, nossa, tenho que nascer e agora, o que vai acontecer comigo? Não, é uma preocupação assim, tenho que nascer. Tudo que eu sei até agora, conscientemente, eu vou esquecer. Porque o aparelho cerebral utilizado por nós, enquanto estamos aqui encarnados, nos impede de perceber tudo que já vivenciamos, experimentamos em outras existências e mesmo na realidade espiritual astral. Então a preocupação é maior em nascer. Mas quando nós vamos desencarnar ou passar pelo fenômeno da morte física, nosso espírito retorna à realidade espiritual. A preocupação não deve ser grande, posto que nada podemos fazer porque vamos voltar ao mundo espiritual. Mas existe uma preocupação quando estamos com uma séria culpa consciencial referente a tudo aquilo que fizemos aqui na vida. Aí sim a preocupação, o medo bate, porque naquele momento a gente começa a rever tudo que nós fizemos na vida e revemos o quão útil foi o que nós fizemos aqui, ou quão pouco útil foi o que fizemos aqui, um desperdício de vida. Mas, no geral, os orientais têm esse conhecimento, posto que a vida no mundo material significa uma mera ilusão. Os orientais nas regiões de Índia, Tibete, Nepal, por exemplo, Sri Lanka, usam uma expressão muito própria para isso que nós estamos chamando de ilusão, que é a expressão Maya. A palavra Maya, ela refere-se a essa ilusão vivenciada quando o espírito mergulha no mundo material e não consegue perceber o pano de fundo da vida. Só percebe aquilo que está impressionando os seus sentidos materiais, visão, audição, tato, paladar e olfato. Nós conhecemos o mundo a partir dos sentidos. Nós experienciamos e sentimos as coisas a partir dos 5 sentidos. Mas os orientais sabem que tudo isso daqui é uma mera ilusão. Não uma ilusão de que isso não existe. Nós estamos vivenciando, estamos vendo uma cadeira, estamos vendo nossa roupa e enxergando-nos uns aos outros. Isso existe, porém, para a nossa realidade. Para aquilo que refere-se ao que é verdadeiro e eterno, ou seja, o espírito, a única coisa que não é transitória é o espírito, tudo mais é transitório. Tudo que nós estamos vivendo é uma mera ilusão, pois que isso não tem a ver com a realidade profunda do espírito. Então, a comemoração é, graças a Deus, que você agora está voltando ao mundo espiritual. Azar nosso de que ainda estamos vivendo num mundo complicado. Somado a isso, eu posso usar algumas coisas que o Senhor Buda, ou Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama, percebeu quando passou por aqui 5 séculos antes de Cristo. O que ele enquadrou como as 4 nobres verdades. Não vou falar de todas, tá? Eu vou falar da primeira nobre verdade que Buda expôs aos seus discípulos, seus monges discípulos. Ele dizia o seguinte, vou só ilustrar, tá? Ó monges, eu percebi a verdade. A primeira verdade que percebi é, o sofrimento existe. Vejam só, a nobre verdade de Buda é que o sofrimento existe. Para nós, a gente dizer, eu não preciso me tornar um Buda para perceber que o sofrimento existe no mundo.
Mas a percepção de um ser, de um avatar ou de um ser espiritualmente elevado quando nasce na Terra é muito além da nossa capacidade de percepção sobre determinados fatores. Quando Siddhartha Gautama percebeu que o sofrimento existe, algumas traduções diriam que não é o sofrimento existe, a vida é difícil, porque a gente nasce, o nascimento já é sofrido, tanto é que a gente até chora quando nasce, não sorri. Ou seja, muitos apanham, né? Levam já um tapa no bumbum quando nasce, mas o nascimento já ele é complicado, o próprio processo de gestação ele é complicado, tá? O crescimento ele é complicado, sempre envolve muitas dores, a gente adoece, a gente sofre, a gente envelhece, a gente sofre, a gente tem muitas dificuldades na nossa vida. Então, quando o Buda ou Siddhartha Gautama percebeu essa primeira nobre verdade, que a vida é difícil ou que o sofrimento existe, ele estava entendendo algo que nós ainda não compreendemos enquanto humanidade, salvo alguns casos, de que a natureza do mundo material ou das dimensões materiais ou mais próximas da matéria, não só do nosso mundo, mas deste universo, é uma natureza muitíssimo complicada. O que não tem nada a ver com o que os espíritos chamaram de espiritualidade superior na época da codificação. Essa realidade espiritual superior, ela é pré-existente e independente da realidade material. Lá vive-se realmente a vida da felicidade ou da bem-aventurança, a que dizia Jesus. Mas tudo o que está abaixo daquilo, e nós incluiríamos aí os planos que o movimento espírita denominou de umbrais, até a natureza tridimensional desse universo que nós vivemos aqui no mundo material, tudo isso é muito complicado. Então viver aqui é muito complicado. Sorte daqueles que já tiveram a oportunidade de voltar ao mundo espiritual por uma morte natural, não aqueles que se aventuraram a um suicídio ou por um desespero qualquer de sua alma. A vida espiritual superior, ela é realmente uma vida agradável, mas a vida no mundo material, ela é desagradável. É nesse sentido que os orientais comemoram a morte de alguém, muitas vezes lamentam o nascimento de uma criança. Bem, lembro novamente aos presentes que a hora que desejarem levantar, enquanto antes dela fazer o questionamento, eu queria pedir para você ir lá atrás, ele lá atrás, não, no microfone não, só pegar o livro dos faraós em física quântica, eu queria dar uma olhadinha nas 4 nobres verdades, até que tem bem resumidinho ali. Mas então, fique à vontade para fazer sua... Todas as memórias anteriores à reencarnação voltam. Então, eu estou no mundo espiritual, eu volto à Terra sem memória. Quando eu volto depois para o mundo espiritual, se essa memória volta, a mesma anterior à reencarnação. Não, isso não acontece dessa maneira. Pelo menos até onde nós conseguimos perceber, e os espíritos informam isso mesmo, desde a época da codificação espírita. Muito disso também depende de qual plano o espírito vai se situar após o seu desencarne. Por quê? Porque as esferas astrais vinculadas ao plano material da Terra, que nós chamaríamos de planos umbralinos, os abismos, etc., o espírito vive muitas vezes num tormento ainda maior do que viveu aqui na Terra. Quando ele se situa numa esfera astral mediana para uma esfera astral superior, ele ainda assim não se recorda abruptamente das suas várias encarnações, como por exemplo, desde quando ele se tornou humano até a sua encarnação atual. Isso já se passaram dezenas, centenas, às vezes milhares de encarnações do espírito. Não vai se recordar da época em que a sua alma evoluía no reino animal ou mesmo antes vegetal. Essas memórias de encarnações passadas se dão à medida que o espírito põe o foco naquilo que ele quer recordar. Nós, por exemplo, quando estamos encarnados, se eu perguntar para vocês, me fale de todos os detalhes da infância de vocês, ninguém conseguiria falar de todos os detalhes da infância, mas no momento em que passam-se alguns minutos e a gente, com aquela intenção de tentar recobrar algumas situações, a gente começa a lembrar de algumas situações vividas na infância.
E mesmo assim a gente não consegue abranger toda essa memória. E muitas vezes faz uma regressão, daí consegue lembrar. E mesmo assim, nem de tudo. Então, para o espírito, no mundo espiritual, isso também não é diferente. Depende de onde ele põe o foco da sua atenção, da sua consciência. E depende também da importância que isso tem ao entendimento e à evolução daquele espírito. Posto que existem também mentores espirituais, os espíritos superiores, como queiramos chamar, que também ajudam nesse processo, tanto para lembrar quanto para não lembrar. Porque muitas memórias nos são traumáticas. Há poucas encarnações nós estamos envolvidos com uma causa do bem. Há poucas encarnações nós estamos tentando melhorar. Antes disso, nós tivemos inúmeras encarnações em que estivemos envolvidos com situações muito complicadas, karmicamente falando, dores horríveis da alma, muitas vezes do corpo, crimes hediondos praticados por nós, não só contra alguns, mas contra, às vezes, a humanidade. Então, nos é muito complicado recordar encarnações anteriores. Então, isso pode ir se dando à medida que o espírito vai se acostumando novamente à realidade espiritual e à medida que isso vai se tornando útil para a evolução dele. Muitas vezes, para ele preparar uma nova encarnação, faz-se um estudo de, por exemplo, das 10 últimas encarnações dele, vê aonde ele mais falhou, vê aonde ele tem mais facilidade, para então estudar qual as situações mais adequadas para ele numa encarnação próxima. Nesse sentido é que se usa a utilidade da memória. Mas quando não existe, há pouca necessidade e utilidade para isso acontecer. Ok. Seguimos lá, Helena? No meio do movimento espírita, muitas pessoas têm introduzido conceitos ou expressões que são comuns e originárias de religiões e doutrinas do Oriente, notadamente no hinduísmo e budismo. Tal inserção de termos e conceitos assim não geraria uma dificuldade para entender a essência do espiritismo? Essa pergunta ela é extremamente importante, posto que nós estamos aqui envolvidos com o movimento espírita. Eu, particularmente, já ouvi muitas vezes comentários como estes. Acredito que alguns de vocês, ou que estão aqui presentes neste espaço, ou que nos assistem pela internet, também já ouviram comentários assim, vindos muitas vezes de dirigentes espíritas, coordenadores de estudos, etc. Como falei no início, o ser humano ele tem uma tendência lamentável de se apegar a pretensas verdades. Isso acontece com diversas religiões e não foi diferente com o movimento espírita. Muitos de nós, ao nos envolvermos com a revelação espiritual, julgamos possuir uma verdade mais moderna a respeito das coisas do espírito. E por isso ignoramos entendimentos e conhecimentos semeados em outras tradições, em outras doutrinas, por outros seres que não foram Jesus, que não foram espíritos como o espírito de Kardec, que também encarnou no século XIX para trazer os conhecimentos ou pautar, a codificação da doutrina espírita. Mas isso tudo é muito prejudicial para a nossa saúde espiritual e para a nossa evolução como um todo, pois que no momento em que a gente se apega a alguma coisa, a gente estaciona a evolução. No momento em que a gente desapega das coisas, a gente cresce e evolui. E não são só coisas materiais. Eu falo, talvez, principalmente nas coisas de conceitos, de emoções, de sentimentos. Tá? Isso nos limita muito. Eu sou da opinião de que a nossa vida é como uma estrada. E nessa estrada existem várias fontes para saciar a sede do caminhante que passa pela estrada. Estas várias fontes seriam como que as várias religiões, doutrinas e filosofias que foram semeadas na Terra. No momento em que estou na estrada da vida, com a finalidade de chegar a um objetivo, que seria a minha
meu aperfeiçoamento espiritual, a minha unificação consciencial com a divindade suprema, etc., no momento em que eu paro numa dessas fontes, eu estaciono a minha evolução. E parar numa dessas fontes é se apegar a um conceito, é se apegar a uma doutrina, é se apegar a uma religião em detrimento das demais. A revelação espiritual, ou o espiritismo, é uma das revelações que a humanidade recebeu e que está tendo a sua complementação. Mas outras revelações também foram feitas com vistas à evolução humana. Nesse sentido, há alguns espíritos que estão introduzindo conceitos mais afeitos à cultura oriental, mas dentro do movimento espírita. Um grande exemplo disso é o espírito de Ramatiz, que muitos não sentem uma afinidade com ele, justamente porque, teoricamente, ou de acordo com os preconceitos que nós temos, isso contraria a pureza doutrinária. Posto que Ramatiz, um espírito muito experimentado nas tradições orientais, porque já viveu muitas encarnações no Oriente, e está fazendo parte daquele projeto que falei há pouco, numa das questões anteriores, de promover uma unificação de tradições espirituais orientais e ocidentais. Ele, em vários dos seus livros, usa uma terminologia muito comum ao Oriente, com a própria expressão do karma, avatares e assim por diante. Isso desagrada alguns membros do movimento espírita. Eu, particularmente, não acredito que essa infiltração desses conhecimentos e terminologias orientais atrapalhem a percepção da essência do espiritismo. Eu, particularmente, digo novamente, acho que isso pode ajudar a entender a essência do espiritismo, posto que o espiritismo não é uma doutrina estanque, não é uma doutrina limitada. Ela veio para a humanidade, assim como todas as doutrinas que foram semeadas na Terra. Se então uma tradição oriental pode ajudar a uma compreensão maior da vida, da evolução do espírito, das realidades espirituais, de Deus, dos seres astrais, etc., por que não então estudá-las também? Isso não significa ter que abandonar o espiritismo, deixar de ser espírita porque está estudando uma outra doutrina, como muitos entendem e entram em conflito por isso. Significa você se aprofundar no conhecimento espiritual. O espiritismo veio para nos abrir a mente, para questionar, para investigar, para pesquisar e ter uma compreensão mais profunda da nossa existência, para que isso então nos facilite a evolução. É o que posso dizer no momento a respeito Interessante, disso. inclusive, que o próprio Emmanuel, via Chico Xavier, em livros da Federação Espírita Brasileira, da FEB, ele fala em questões kármicas. Ele usa a terminologia kármico, né? Kármica, karma. Fala normalmente nisso. Um dos livros que ele cita isso, por exemplo, é o Vida e Sexo, do Emmanuel, onde fala essa questão. O próprio Divaldo Franco, ele menciona chakras, também se refere à palavra chakras também. Hoje já não existe assim aquela, quer dizer, existe sim alguns redutos, né? Muitos redutos, né? Mas o pessoal assim mais esclarecido, etc., ele sabe utilizar essa terminologia adequando à visão espírita, o que é fundamental, porque evidentemente existe, como você ainda há pouco citou, respondendo ali ao Dr. Valmor, as questões de visões até de reencarnação em animais, de seres humanos em animais, metempsicose, etc., que não tem nada a ver com a nossa concepção espírita, né? que são concepções de alguns bolsões do Oriente. Mas isso são outras questões, né? Então há que se abrir a mente desde que não se perca a base, que é fundamentalmente a nossa espírita kardeciana, né? Mas tudo isso vem somar desde que colocado em sintonia com nossos conceitos básicos, né? Concorda? Concordo. Sim, o microfone está aí? Boa noite. Sobre esse projeto de unificação do Oriente e o Ocidente, isso passa pela Fraternidade Branca. O que é a Fraternidade Branca? Como é que funciona essa coisa? Eu tenho uma curiosidade em saber o que envolve, né, Fraternidade Branca. Tá. Vamos ver o que dá para a gente abordar sobre esse assunto.
O tempo, às vezes, não permite a gente desenvolver muito o tema. Vamos voltar um pouquinho, vamos falar o seguinte. A evolução do processo religioso no nosso mundo, daqui para frente, ele vai ser desenvolvido a partir de 3 vertentes distintas. Uma delas é a expansão ou propagação, não da religião espírita, mas dos conhecimentos nela contidos, para todos os quadrantes do planeta. Essa é a primeira. A segunda é uma certa junção estratégica sob a égide de uma espécie de uma codificação espiritualista das tradições espiritualistas do Oriente e do Ocidente, a ser desenvolvida não exatamente no momento que nós estamos vivendo, mas nos próximos anos, começará a ser desenvolvida dessa maneira, dizem os mentores espirituais. E um terceiro processo que é o decorrente da integração da nossa humanidade com humanidades de outros mundos, o que nos próximos anos provavelmente nós vamos verificar, que terá benefícios em várias áreas e também no campo da nossa espiritualidade. Por mais que seres de outros mundos não façam por nós o que cabe a nós fazer, nós somos responsáveis pela nossa vida na Terra, ninguém vai fazer de fora por nós, mas haverá um tipo de influência, assim como há uma influência quando nós chegamos num país e levamos nossa cultura para lá, ou nosso tipo de conhecimento, etc. Nesse sentido, nessa segunda vertente, que é uma junção estratégica sob a égide de uma codificação espiritualista das tradições orientais e ocidentais, o que nós chamamos de fraternidade branca ou fraternidade branca universal, como alguns querem chamar, não é necessariamente esse processo, apesar de que o movimento fraternista da fraternidade branca se propor a um respeito entre as várias religiões, posto que os mentores desse movimento seriam espíritos ou almas ou seres, nem sempre espíritos desencarnados, que já vivenciaram muitas situações também no Oriente, no Ocidente e também extraplanetária, ou seja, extraterrena, para ajudar a evolução planetária. Eu não sei se o tempo permite, mas eu vou tentar só esclarecer rapidamente o que seria a fraternidade branca propriamente dita sob um ângulo de percepção, posto que existem 2 ângulos de percepção sobre o que nós chamamos de fraternidade branca. Okay? Sob um ângulo de percepção, vou falar rapidamente, fraternidade branca universal seria o que nós entendemos como uma grande fraternidade da família planetária e também extraplanetária, a grande fraternidade dos espíritos que vivem dentro desse universo. Isso, formamos uma grande família. Então, sob uma perspectiva assim mais ampla, a fraternidade universal é isso. Mas, no que se refere ao nosso planeta, o planeta Terra, a fraternidade branca seria um setor do governo. Eu não sei qual a expressão que nós podemos usar, não se preocupem com os termos que eu estou usando aqui, tá? Isso aqui é só para pautar o assunto. Mas um dos setores do governo planetário, vamos chamar assim. O que é esse governo planetário? Esse governo planetário é composto por vários seres evoluidíssimos, vamos chamar aqui de mestres espirituais, dentre os quais estão os famosos mestres da fraternidade branca, os mestres ascensionados e assim por diante, usando essa terminologia mais comum a este movimento. E é um dos setores que compõe o governo planetário. Tá? E esse governo planetário tem diversos projetos e estratégias de semear a evolução entre nós humanos, principalmente no mundo material. E a fraternidade branca refere-se a um grupo de seres que se preocupa em revelar com uma certa linguagem informações que também são comuns ao Oriente e também trazendo para o tipo de entendimento que o ocidental tem, apesar de não estar completamente alinhada com a metodologia utilizada na doutrina espírita. Eu não sei se consegui explicar bem a questão. De uma forma geral,
está tudo contribuindo para a mesma finalidade. Então, sim, Fraternidade Branca e esse movimento de seres evoluidíssimos está promovendo o que é o objetivo geral de todos os movimentos. Sim? Bom, aproveitar aqui do aprimoramento, né, dos nossos conhecimentos, já que eu estou ficando apaixonado aqui pelas palavras do Senhor, né? É claro aqui. Sim. Então, voltando ao nosso mestre Buda, Dr. Ricardo de Bernardi está doido para mostrar ali as palavras dele do livro dele, as verdades que são bem interessantes realmente, né? Tanto que o livro dele é bibliografia do meu, tirei muitos conhecimentos dali. Muitas, quando a gente fala, o próprio Buda, primeira grande verdade, né? O sofrimento é real. O sofrimento no mundo material é real. Aí falando sobre evolução, né? Evolução do espírito. Sabemos que há a necessidade da evolução pela matéria, na matéria. Porém, muitas pessoas têm a grande dificuldade de entender o porquê. Se vocês espíritas dizem que o mundo espiritual é a verdadeira pátria, a verdadeira essência, por que Deus então coloca a gente para sofrer na matéria? É uma grande dificuldade. Você tem às vezes dificuldade de passar isso para a pessoa de uma maneira que ela entenda com facilidade, né? Então vamos aproveitar essas palavras do Senhor aqui, né, a trazer isso para a gente. Finalidade de encarnação na matéria. Tá. Muito apimentado ou não? Não, tranquilo. Para mim, você me colocou numa saia justa, porque eu teria muito prazer de falar sobre algumas coisas referente a isso, mas não é a ocasião aqui. Realmente é uma dúvida muito frequente na mente das pessoas. Porque aqueles que já ousaram começar a se perguntar o porquê que eu vivo aqui, ou porquê que eu existo, né, qual é o meu papel no mundo, quem sou eu, aquelas perguntinhas básicas da filosofia existencial, chegam a esse entendimento, ou melhor, chegam a essa dúvida. Vou parar no meu consultório. Vou parar no meu consultório psiquiátrico. Na verdade, aqueles que ousam se questionar sobre esses assuntos, de uma forma geral, são os anormais do planeta, realmente, no bom sentido, né? Nós não somos normais, porque vamos entender o normal como aquilo que é comum à maioria, tá? E nós estamos diante de algo que não é normal, ou seja, que não é comum, que não faz parte da normalidade dos interesses humanos. E este assunto que se preocupa em entender o porquê que nós existimos no mundo material, eu não diria que é só no mundo material, são algumas esferas adjacentes ao mundo material também, posto que este universo, que tem quase 14 bilhões de anos de existência, tem algumas esferas astrais vinculadas a ele. O que, desculpem, essa colocação não tem nada a ver com a espiritualidade superior que os espíritos disseram ainda no século XIX. Eu não diria que o que Buda percebeu dessa primeira nobre verdade, que o sofrimento existe ou que a vida é difícil, se restringe à vida na matéria, se restringe à vida dentro desse universo. Mas é por isso que eu estou de saia justa, porque meu impulso é falar mais sobre isso, mas não devo, no momento, falar mais sobre isso, a partir do que julgo perceber ou entender sobre essa questão. Esse assunto, digamos assim, ele é infindável, né? Mas, para dar um toque também, existe uma observação simplista, mas que é bem simplista mesmo, nada profunda, mas que ajuda a gente a encontrar um caminho de raciocínio. É o seguinte: se nós vivêssemos só na dimensão extrafísica, na dimensão espiritual, não experienciássemos a dimensão física, biológica, etc., qual seria o mérito do processo evolutivo? Tá? Então, para nós adquirirmos ou termos um mérito de galgarmos determinadas posições
de espiritualidade, de conhecimento, de superação, só mesmo a passagem aqui na dimensão física, para que a gente adquira nesse contato, nesse bate-rebate aqui, a gente adquira essa valorização das coisas e esse mérito, né? Eu me lembro que numa fábrica, uma ocasião, estavam saindo parafusos, e os parafusos, à medida que saíam, eles caíam numa bacia que rodava. Aí alguém perguntou: o que fazem aqui nessa bacia esses parafusos? Eu disse: não, eles só ficam rodando assim, mas e depois? Depois de algum tempo eles caem por esse tubo aqui e saem perfeitos, ou quase perfeitos. Como assim? É porque eles tanto batem um no outro que vão tirando todas as rebarbas, fica ali um tempo girando ali e batendo. Então todas aquelas rebarbazinhas que existem no parafuso aquelas arestas são aparadas, eles tornam-se lisos. Então ali eles ficam um tempo batendo uns nos outros, né? Então é mais ou menos esse processo da vida física aqui, né? E depois o seguinte, nós sabemos que o princípio espiritual começou aqui nos elementos anteriores ao átomo. O átomo é um referencial que usava em 1857, né? O princípio inteligente, o princípio espiritual começou no átomo e foi até o arcanjo, é a expressão usada na pergunta 540, né, do Livro dos Espíritos. Mas átomo é o referencial para aquela época que o átomo era indivisível, muito antes, provavelmente. Então, essas fagulhas divinas e perfeitas, embora simples e ignorantes, né, mas perfeitas, na essência, elas se afastaram do Criador, digamos assim, e o processo seguiu dentro desse automatismo da lei cósmica universal, né? E aqui estamos nós, né? Depois de alguns bilhões de anos, estamos nós aqui. Mas se vivêssemos só lá, realmente não teríamos nem o prazer da nossa individualidade, viver nossas personalidades e adquirir nossos méritos, né? Mas, como eu disse, é uma visão objetiva e simplista apenas para a gente conseguir colocar alguma coisa, né? O Ricardo conseguiu sintetizar de uma forma magistral essa questão. Se nós temos que viver no mundo material, então o mundo material nos propicia esse tipo de evolução que o Ricardo abordou agora, tá? O importante da gente refletir também é que o nosso universo ele não é o único universo existente. Para isso, muitos cientistas da atualidade já tomam como uma realidade. Existem muitos universos. O nosso é um só, que começou há quase 14 bilhões de anos, uma singularidade que começou a se expandir, que até hoje não parou de expandir. O interessante, se é que os senhores e senhoras me permitem, é que... Temos tempo até 9h30. Então vamos lá. É que quando Siddhartha Gautama, vamos retomar aquela questão, falou que o sofrimento ele existe, eu me recordo de uma das colocações contidas num livro da tradição oriental, hindu principalmente, chamado Shiva Samhita, ou seja, os esclarecimentos de Shiva sobre yoga. Shiva, considerado como uma das divindades que compõem a Trimurti, ou seja, a trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, tá? Esse ser, Shiva, há muito tempo atrás, através de um processo de captação, chamaríamos talvez hoje em dia de mediunidade, esclareceu alguns detalhes a respeito da criação universal, dentre elas de que o universo é permeado pela angústia. Agora, o porquê do universo ser permeado pela angústia é o que me faz ficar de saia justa aqui para te responder essa pergunta. Mas entendo, em havendo essa obrigatoriedade de existir nos mundos materiais deste universo, a matéria nos serve como uma alavanca evolutiva. Sem vivenciar as experiências relacionadas à matéria, nós jamais passaremos a viver naquilo que os espíritos chamaram de espiritualidade superior ou plano espiritual superior.
Nós estamos vivenciando na matéria, porque é a matéria que nos dará o passaporte para chegar a viver a vida eterna do Espírito, que é uma vida em que o Espírito não necessita mais vivenciar situações transitórias. Nós estamos ainda vivenciando situações transitórias porque o nosso Espírito não atingiu o que os orientais chamariam de libertação, o Nirvana, ou Moksha, segundo as tradições yogicas e hindus, que é a libertação final, em que o Espírito ascende evolutivamente falando e não mais tem a necessidade kármica de estar vinculado ao universo material criado há 14 bilhões de anos atrás. Parece ter umas pessoas que querem fazer algumas perguntas. Você já fez? Já. Só um complemento, né? Eles colocaram muito bem, né? Como saber como é a luz, o bem-estar da luz, sem conhecer as trevas, né? Como saber o que é o bem-estar sem passar pela dor? Como entender a solidariedade se nunca ter necessidade de caridade, né? Evolução necessária para nós. Pois não? Há algum espaço onde você responde essas perguntas que você denomina que você fica de saias justas aqui? Sim, espaço virtual. Vamos chamar de mundo paralelo. Na verdade é a internet. Nós temos uma página, um blog chamado Panoramas do Espírito. Então, se alguém se interessar em enviar-nos questões ou conhecer os textos e algumas respostas que já foram colocadas ali, anotem que é www.panoramasdoespírito.blogspot.com. Blogspot é BLOGSPOT.com. Blogspot.com. Ok. Panoramas Espírito. Isso. Já vai divulgar ali. Muito bem. Nosso amigo? Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, conterrâneo. Eu sou de Guaratinguetá. E minha mãe fez faculdade na Unital de Taubaté. Um beijo para minha mãe também. Bom, com relação aos chakras, que já foi muito bem explicado pelo Dr. Ricardo, até mesmo em palestra, no curso, né, no PDD, gostaria de saber a relação que existe dos chakras explicado pela doutrina explica, né, e os chakras segundo ao budismo e segundo até o hindu, né, se há uma relação entre isso já explicado. A terminologia chakras, ela nasceu no seio do hinduísmo, do yoga e do ayurveda, né, que são tradições relacionadas à Índia, que nasceu na Índia especificamente. Então, chakra ou chakra, como nós escrevemos, é um vórtice de energia, ou um núcleo de energia, que nós temos ao longo do corpo espiritual, ou, se quisermos ser mais direto ainda, ao longo do corpo etérico, ou duplo etérico, como queiramos chamar. Se me recordo bem, acho que o primeiro espírito desencarnado que começou a abordar, no seio do movimento espírita, a terminologia chakra, ou centros de energia, fazendo referência ao que os hindus já sabiam há muito tempo atrás, foi o espírito de André Luiz, naquela série de livros sobre a vida espiritual, através de Chico Xavier. Não só sobre isso, mas André Luiz começou a falar sobre os corpos espirituais, posto que, na época da codificação espírita, os espíritos e o próprio Kardec acharam por bem sintetizar o esquema dos corpos sutis em perispírito e espírito, que o encarnado teria ainda somado ao corpo carnal. Então seria o corpo carnal, perispírito e espírito. Já os hindus entendem que o ser humano tem vários corpos, vamos dizer assim, 7 corpos distintos. Dentre eles, o que André Luiz chamou de corpo mental. Né? Tem um capítulo específico sobre o corpo mental, num livro da Federação Espírita Brasileira. Eu gosto sempre de enfatizar, porque tem gente que quer ali, sabe? No livro da Federação Espírita Brasileira, que é psicografado pelo Chico Xavier,
ditado pelo espírito de André Luiz, citado pelo nosso amigo aí, no livro Evolução em Dois Mundos, um capítulo chamado Corpo Mental. Né? Então André Luiz introduziu essas também colocações que foram comuns a revelações que já foram feitas no Oriente no passado. Então a relação dos chakras, de acordo com os hindus, ou mesmo budistas entendem, com o que o Espiritismo expõe, é uma relação direta, porque trata-se dos mesmos centros de energia. No entanto, é mais comum nós entendermos aqui no Ocidente a existência de 7 chakras, 7 centros de energias. Mas a tradição yógica e ayurvédica da Índia sabe que existem milhares de chakras no nosso corpo sutil. Dentre eles, 7 são de funções primárias, os 7 principais chakras, que tem tudo a ver com o processo até mesmo da reencarnação do espírito aqui. Um chakra é uma das coisas que possibilita o espírito ficar imantado a um corpo carnal. Ok. Então, seguimos com as questões? Em algumas tradições orientais, há a crença em deuses e deusas, os quais se relacionariam com os seres humanos, ajudando-as nas suas necessidades ou mesmo os atrapalhando. Tais deuses e deusas seriam a mesma coisa daquilo que o Espiritismo denomina de espíritos desencarnados? Vejamos. Eu falei no início de que ninguém pode julgar o conhecimento do passado com base somente no conhecimento presente. Muitas coisas aconteceram no passado da humanidade que hoje, século XXI, ou nos primeiros anos do século XXI, nós não temos condições ainda de entender na sua plenitude. Muito do que aconteceu há 5, 6, 7, 8, 10 mil anos atrás, para nós parece mera ficção ou lenda, mas, segundo alguns autores espirituais, não é bem assim. Espíritos, na codificação espírita, serviu para referir-se a seres que estariam além da nossa condição humana. Não foi possível a Kardec e aos espíritos no século XIX especificarem diretamente o que poderia estar inserido nesse termo espírito. Então, vocês podem ver no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos mentores espirituais sobre vida em outros mundos, que ele fala que a vida dos espíritos nos outros mundos é assim, é melhor se o mundo é melhor, é pior se o mundo é pior, mas usou uma expressão, espírito, para designar seres que vivem em outros mundos também. Vocês conseguem entender? Mas todos nós somos espíritos, mas estamos aqui na matéria. Nós estamos investidos de um corpo carnal, constituído de células do nosso mundo material. Mas somos espíritos. Então todos os seres que povoam todos os mundos, todas as galáxias desse universo são espíritos. E evoluem assim como nós evoluímos. No entanto, houve tempos em que não só espíritos interagiam conosco aqui na Terra, mas também seres de outros mundos que estavam atuando aqui na Terra. No passado não existia a expressão espírito. Então, até mesmo no Antigo Testamento da Bíblia, nós vamos encontrar expressões para se referirem a seres transcendentais, ou seja, seres que não pertenciam à nossa humanidade carnal, como anjos, arcanjos, em outras tradições como deuses, deusas.
O engraçado é que se vocês fizerem uma simples pesquisa na história de todas as culturas que já viveram no mundo, até aproximadamente 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, ou seja, antes da era cristã, todos os povos se referiam aos deuses e deusas que interagiam com eles. Deuses e deusas que ensinavam os seres humanos a fazer coisas que eles não sabiam fazer até então. Que transmitiam conhecimentos que o ser humano não tinha até então. Deuses e deusas que desciam dos céus em carruagens luminosas de fogo, nuvens brilhantes. Pessoal, do que se trata isso? Se trata de seres de outros mundos. Mas isso... o Espiritismo não fala sobre isso? O Espiritismo fala disso, mas usa outra terminologia. É óbvio que Kardec não usou o termo extraterrestre, posto que esse termo começou a ser utilizado no século XX. Kardec já estava desencarnado. Kardec usou a expressão espírito para se referir a tudo aquilo que estava além da nossa humanidade. E se a gente não entende muito bem isso, a gente vai se confundir no entendimento sobre essas várias realidades que existem além da realidade material e a realidade astral mais próxima ao mundo material. Então, tudo é espírito, tudo que não faz parte da nossa humanidade é espírito. Não é bem assim. Então, muitos dos deuses e deusas do passado não eram espíritos, eram seres extraterrenos que atuavam no nosso mundo. E aí, realmente, como foi feito na pergunta, foi falado na pergunta, que muitas vezes ajudavam os seres humanos, outras vezes atrapalhavam os seres humanos. Há espíritos que tentaram atrapalhar os seres humanos e ajudar os seres humanos? Há espíritos desencarnados? Sim, óbvio, mas não se restringe a isso, a espíritos desencarnados, e sim a seres extraterrenos ou seres cósmicos que estavam atuando na Terra até aproximadamente 3.000 anos atrás. Ok. Seguindo. O yoga tem em comum com a doutrina espírita? O yoga? O yoga tem em comum com a doutrina espírita o fato de impulsionar o ser humano à sua evolução. A metodologia da doutrina espírita esbarra em uma das metodologias do yoga. Vamos explicar bem o que significa yoga. A palavra yoga deriva de uma palavra sânscrita que refere-se à expressão unir, juntar. Por isso que yoga significa união. No Ocidente nós chamamos isso de religião, porque religião vem da expressão religare, que significa religar, ou seja, reunir, ou unir aquilo que temporariamente estava desunido, ou seja, a consciência humana individual com a consciência divina de Deus Pai, de Deus Mãe, como queiramos chamar. Então, nesse sentido, o yoga tem tudo a ver com o espiritismo. Só que a doutrina espírita adota, ou eu vou dizer que é o movimento espírita, adota o entendimento de que o ser humano evolui através da caridade, certo? De servir ao próximo, de ajudar as pessoas. O yoga, isso tem a ver com uma vertente, não é vertente, porque a gente confundiria, mas uma dimensão da prática do yoga, que é o karma yoga. Karma significa ação, tá? Não é karma de uma consequência negativa. Karma yoga significa a ação desinteressada, significa a ação em oferta a Deus. É como se você fosse estimulado a enxergar Deus em cada ser humano. E através dessa oferenda a Deus, ou seja, do serviço ao ser humano, você também evolui. Só que o yoga não se restringe aí. Existem várias vias de evolução. Quando o Kardec falou, fora da caridade não há salvação, algo semelhante a isso que nós expusemos, que o movimento espírita entendeu que sem servir aos pobres, por exemplo, eu não evoluo, ou seja, eu não me salvo do sofrimento natural do mundo, dessa faixa de realidade que nós vivemos. Mas, de uma forma geral, o yoga não é uma religião, o yoga não é uma ginástica, yoga é algo muito mais profundo do que nós estamos entendendo até hoje no mundo. Yoga é um caminho de ascensão espiritual. A parte do exercício físico, dos asanas, como são chamados,
das posturas, é um tipo de disciplina do yoga, posto que o corpo, ou seja, a matéria também precisa se sutilizar, a matéria também precisa ser treinada para servir de um veículo mais adestrado para que o espírito evolua na matéria, posto que é necessário a matéria para o espírito evoluir, para nós que estamos vinculados a esse universo. Mas outras tantas vias evolutivas o yoga expõe, e que a doutrina espírita começará a abordar a partir do momento em que houver essa junção estratégica da espiritualidade dos conhecimentos orientais com o conhecimento ocidental, já que o espiritismo é uma doutrina vinculada ao conhecimento ocidental. Sim, pode. Com relação a isso, o yoga traz também, através da meditação, né, que seria, acho que uma dessas vias, o autoentendimento, né? E também o espiritismo, através da ética, da moral e da conduta da pessoa, a pessoa passa a ter um autoentendimento. Não teria uma ligação também? Sim, só que a gente deve fazer uma distinção. Uma coisa é melhoramento pessoal, outra coisa é autodescobrimento. O movimento espírita, e posso falar disso porque estou envolvido com o movimento espírita, pouco aborda a questão do autodescobrimento. Quando eu falo de autodescobrimento, não é você somente conhecer o que você sente, saber o que você é um espírito em evolução. Tá? Quando eu falo em autodescobrimento, eu falo daquilo que no yoga é entendido como um mergulho para dentro de si. E por isso a valorização tão grande à prática meditativa. Porque só na meditação você consegue entrar para dentro de si. Ou seja, só na meditação você consegue diminuir a atividade dos 5 sentidos que te prendem ao mundo exterior. E você começa a se voltar para as dimensões interiores do seu ser. Outra coisa é o melhoramento pessoal. Isso sim se dá através da caridade, na sua acepção mais ampla e mais profunda, que não está limitado a servir comida a quem tem fome, não está limitado a dar roupa ou agasalho a quem tem frio. Isso sim também é caridade, desde que feito com amor. Lembre-se disso, porque caridade é o ato de você se doar no que dá. Não importa se é alguma coisa material ou se é alguma coisa espiritual, um conselho, muitas vezes uma palavra, um abraço, o perdão, tudo isso é a tolerância, tudo isso é caridade. E Kardec entendia dessa forma a caridade. E por isso que falou, fora da caridade não há salvação. Não há salvação para a humanidade se não houver caridade. Se não houver tolerância, respeito, ajuda, companheirismo, fraternidade entre os homens e mulheres da Terra. Mas isso nos leva ao melhoramento pessoal. Até certo ponto nós evoluímos com isso. Mas dali para frente a gente não evolui se não houver o autodescobrimento. E é por isso que a espiritualidade está pretendendo essa junção estratégica e trazendo a cultura oriental para a ocidental. Porque os orientais sempre estiveram mais preocupados em conhecer o mundo interior e os ocidentais mais preocupados em conhecer o mundo exterior. Então, como o espiritismo é uma doutrina progressiva e progressista, ao, vamos chamar assim, incorporar conhecimentos que até então ele não desenvolveu, ele chegará a uma linha muito equilibrada e que propiciará uma evolução mais rápida para o ser humano. O serviço ao próximo desinteressado, amando a todos, servindo, perdoando, etc. Mas também o mergulho para dentro de si. Não há na codificação uma proposta de mergulho para dentro de si que as culturas orientais têm, principalmente no yoga. Há sim a reflexão que, se eu não me engano, Santo Agostinho deu no livro dos Espíritos, no final do livro dos Espíritos, sobre quando ele foi questionado qual que é o melhor meio de nós evoluirmos estando aqui numa encarnação. Ele falou, vocês podem fazer como eu fazia. Ao final de cada dia, eu me questionava sobre tudo aquilo que eu tinha feito, sobre se o que eu fiz poderia causar mal a alguém, se alguém tinha alguma coisa a criticar das minhas atitudes, se eu fiz tudo aquilo que eu me propus a fazer. Ou seja, no melhoramento pessoal e evoluindo nessa encarnação. E tem a ver com autoconhecimento sobre as atitudes, sobre o que sente,
Já o autodescobrimento proposto nas tradições orientais, do taoísmo, do yoga, e do hinduísmo e do budismo, entre outras tradições, do jainismo, etc., propõe um silêncio exterior para que você descubra a atividade interior. Autodescobrimento é a percepção objetiva de que nós somos um espírito usando da matéria para evoluir. Não tem a ver com o que nós falamos de... Não, eu sei que eu sou espírito porque eu acredito nisso, porque isso faz sentido para mim. Autodescobrimento não significa fazer sentido. Autodescobrimento significa a percepção objetiva disso. É você saber que é um espírito e não acreditar que é um espírito. Okay? Isso só se dá quando a gente diminui as atividades dos sentidos e consegue se voltar para as dimensões interiores do eu maior ou do eu profundo. Okay. Na internet tem alguma questão? O pessoal está todo ligado lá, prestando atenção. Está registrando lá que tem muita gente assistindo, isso é muito bom. Bem, nós estamos, faltam poucos minutos aí. Tem alguma outra questão? Isso. Tá. Podemos dizer... Já li essa não. Acho que não. Podemos dizer que muito do que o Espiritismo revelou no século XIX, não, né? Já havia sido revelado nas regiões do Oriente? Pergunto isso porque vemos conceitos muito semelhantes no que se refere à reencarnação, à lei de ação e reação, dentre outros. Sim, resposta afirmativa, obviamente. Muito do que o Espiritismo revelou já tinha sido revelado nas terras do Oriente. Isso que foi citado na pergunta, reencarnação, o karma, né, a ação e reação, a evolução, a existência de seres além da humanidade terrena, tudo isso já foi informado, só que... Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. É sobre isso a questão? Pode ser? Vamos lá. Se pode afirmar que o Ocidente está sendo é mais permeável à cultura oriental do que vice-versa? Ou se pode afirmar que existe uma diferença evolutiva entre o Oriente e o Ocidente nesse sentido? Ou, vamos olhar pelo outro lado, o que do Ocidente está sendo absorvido pelo Oriente? Tá. Uma coisa que desagrada o orgulho do ocidental é o fato de os orientais, sob a perspectiva espiritual, serem mais evoluídos do que os ocidentais. Nosso ego não gosta disso, né? O nosso ego ocidental. Porque nós nos julgamos os mais avançados do mundo, os ocidentais, os países ocidentais. Mas, sob a perspectiva espiritual, não. O lado evoluído da humanidade é o lado oriental. Sempre foi assim. Sempre foi assim, por vários motivos que não teríamos tempo de esclarecer agora. Desde mais de 8.000 anos atrás, isso vem sendo assim. Também por estratégias de alguns seres divinos que se propuseram a nascer na Terra e tornar aquela região um reservatório de conhecimentos profundos para que futuramente fosse espalhado para a humanidade, o que está começando a acontecer. Mas não acredito que o Ocidente seja mais permeável do que o Oriente, posto que nações como Japão e China são muito mais ocidentais hoje do que orientais. No estilo de cultura, no estilo de mentalidade, né? Principalmente naquilo que diz respeito ao consumismo, à produção, né? Tudo isso. Então, muito do Oriente já está muito influenciado pelo Ocidente também. A Índia, em si, é um país cuja cultura espiritual é evoluidíssima e nós pouco compreendemos da evolução que eles alcançaram até agora, mas a Índia hoje é referência em tecnologia, que teoricamente é uma característica ocidental. Mas a Índia é referência em tecnologia hoje em dia. Os grandes cientistas são indianos, né? Nanotecnologia. Eles exportam muitos computadores, inclusive. Exportam muitos computadores. Nós consumimos computadores de lá. Então, assim, todos os dois lados são permeáveis, tá? Mesmo porque, o que acontece? Nessa estratégia da união das filosofias e doutrinas orientais com as ocidentais,
não somente no campo da espiritualidade, muitos espíritos que muito viveram no Oriente hoje estão encarnando no Ocidente. E muitos espíritos que há muito tempo viveram nas terras do Ocidente hoje estão encarnando no Oriente. Então os próprios orientais e os próprios ocidentais, que na verdade antigamente estavam em lados diferentes, estão criando essa mudança e essa influência de acordo com as suas tendências de alma, o seu tipo de conhecimento trazido de outras encarnações. Fora isso, o trabalho de espíritos nos ambientes astrais, espíritos mais afeitos às tradições da tecnologia ocidental ou dos conhecimentos espiritualistas, religiosos relacionados à doutrina de Jesus, por exemplo, migraram já e estão estabelecendo trabalhos fantásticos nas terras do Oriente e vice-versa. Muitos espíritos desencarnados estão se ligando já há muito tempo a cidades astrais vinculadas ao Ocidente. Nosso Lar, por exemplo, que é uma das cidades mais conhecidas pelo movimento espírita, existem inúmeros espíritos ditos, entre aspas, orientais, porque espírito não tem nação, né? O espírito tem uma pátria, que é a pátria espiritual. Mas porque viveram muito tempo e experienciaram muito outras tradições, nós dizemos espíritos orientais. Estão lá trabalhando, vinculados aos diversos projetos que a cidade Nosso Lar desenvolve, não só para os desencarnados, mas também para os encarnados. Bem, antes de a gente encerrar, você gostaria de fazer dar alguma conclusão ou colocar alguma coisa a mais? Helena, algo mais? Ou... Só tem uma colocação da Nara de Florianópolis. Ela diz o seguinte: gostaria de agradecer ao Paulo Gustavo por mais essa oportunidade de dividir conosco os seus conhecimentos tão profundos. Já assisti seminários e palestras com ele, mas infelizmente nessa oportunidade não poderia ter com ele pessoalmente e hoje aqui, através do ICEF, consegui aprender mais um pouco com ele. Nos conhecemos no Centro Espírita Irmãos do Sol e só gostaria de mandar um grande abraço a ele. Agradeço de coração, Nara, pelo carinho. E que bom que está servindo para alguma coisa que nós estamos falando. Mas tudo isso, e já concluo com essa finalização, tudo isso que nós falamos aqui não é para ser aceito ou entendido como uma verdade absoluta, porque eu não tenho essa pretensão de falar disso como uma verdade. Eu sei que eu me equivoco muito nas minhas colocações, que o entendimento que julgo ter hoje, no amanhã pode ser totalmente diferente, como já foi. Então tudo isso serve para pautar reflexões, análises saudáveis junto àquilo que nós já estudamos até agora. Se serve para alguém para ampliar suas possibilidades, seus entendimentos, seus conhecimentos, ótimo. E se não serve, não tem problema também, porque aqui a gente está só refletindo. O movimento espírita e a doutrina espírita nos possibilita justamente isso. Refletir sobre temas diversos, usando a razão para a gente entender ou acreditar ou recusar o que não nos faz sentido. E assim continuar aprendendo sempre mais, porque o espírito se aperfeiçoa também pelo conhecimento. Mas o conhecimento só se torna útil quando aquilo que a gente aprende é posto em prática, semelhante à parábola de Jesus, do homem sensato e insensato, aquele que construiu a casa sobre rocha e aquele que construiu a casa sobre areia. Diante de uma adversidade, se o conhecimento somente é teórico, ou seja, fica somente no campo mental, nós somos como aquele homem insensato que construiu a casa sobre areia. Diante de uma inundação, de um vendaval, de uma chuva, a casa vai cair porque ela foi construída sem uma base sólida. Mas se adotamos o conhecimento como um estímulo para vivenciarmos algo a mais e darmos mais passos na evolução pessoal e a evolução coletiva da humanidade, Jesus assemelhou essa pessoa, ou nós, se fizermos isso, ao sensato que construiu uma casa sobre a rocha. Porque se vem um vendaval, se vem uma tempestade, se tem uma inundação, a casa mantém-se em pé, porque tem uma base sólida. A base sólida do conhecimento sempre será a vivência do conhecimento. E é com isso eu agradeço a oportunidade, o carinho de vocês que se mantiveram firmes aí escutando, seja aqui no espaço ou pela internet. Muito obrigado.
Então, agradecendo ao Paulo e agradecendo aos mentores espirituais que acompanharam nossa reunião, mentalizando gotas de luz que caem sobre cada um de nós, que absorvemos pelo chakra coronário, no alto da nossa cabeça, que essas gotas de luz possam se espargir, se disseminar, nos envolver, distribuir-se por todos os demais centros de força que temos no nosso corpo astral, no nosso corpo etérico, inclusive nas dimensões mais sutis do nosso espírito. Que a paz esteja conosco. Está encerrada a nossa reunião.